Sermão para o dia de Natal, sobre o mistério da encarnação. Evangelizzo vobis gaudium magnum, natus est vobis hodie Salvator. Eis que lhes anuncio uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias e Senhor. Lucas 2, 10 e 11. Ao dizer, meus irmãos, a um moribundo, extremamente apegado à vida, que um médico excelente vai retirá-lo das portas da morte e restituir-lhe uma saúde perfeita, seria possível dar-lhe uma notícia mais feliz? Mas infinitamente mais feliz, meus irmãos, é aquela que o anjo traz hoje a todos os homens na pessoa dos pastores. Sim, meus irmãos, o demônio produziu pelo pecado as feridas mais cruéis e mortais em nossas pobres almas. Nelas ele plantou as 3 paixões mais funestas, das quais decorrem todas as outras, que são o orgulho, a avareza e a sensualidade. Tendo-nos tornado escravos dessas paixões vergonhosas, todos nós não passaríamos de enfermos desesperados que nada mais poderiam esperar do que a morte eterna, se Jesus Cristo, nosso verdadeiro médico, não tivesse vindo em nosso socorro. De fato, comovido com nossa desgraça, ele deixou o seio de seu Pai, vindo ao mundo na humilhação, na pobreza e nos sofrimentos, a fim de destruir a obra do demônio e aplicar remédios eficazes nas cruéis feridas que nos haviam causado a antiga serpente. Sim, meus irmãos, eis que vem esse eterno Salvador para nos curar de todos esses males espirituais e nos merecer a graça de levar uma vida humilde, pobre e mortificada, e a fim de aprendermos a agir do melhor modo possível, ele mesmo quer dar-nos o exemplo. É o que vemos de maneira admirável em seu nascimento. Vemos que ele nos prepara, por suas humilhações e obediência, um remédio para nosso orgulho. Por sua extrema pobreza, um remédio para nosso amor aos bens deste mundo. E por seu estado de sofrimento e mortificação, um remédio para nosso amor aos prazeres dos sentidos. Desse modo, meus irmãos, ele nos restitui a vida espiritual que o pecado de Adão nos havia arrancado. E para dizer ainda mais, ele vem abrir-nos a porta do céu que o pecado nos tinha fechado. A partir de tudo isso, meus irmãos, convido-os a pensar acerca de qual deve ser a alegria e o reconhecimento de um cristão diante de tais benefícios. Falta ainda mais alguma coisa, meus irmãos, para nos fazer amar esse terno e amável Jesus, que vem sobrecarregar-se de todos os nossos pecados e que vai satisfazer a justiça de seu Pai por todos nós. Oh, meu Deus, pode um bom cristão refletir bem sobre tudo isso sem morrer de amor e reconhecimento? Digo, portanto, meus irmãos, que a primeira chaga que o pecado produziu em nosso coração foi o orgulho, esta paixão tão perigosa
que consiste num excesso de amor e de estima por nós mesmos, que nos faz, primeiro, não gostar de depender de ninguém nem de obedecer. Segundo, não temer nada mais do que ver-nos humilhados aos olhos dos homens. Terceiro, buscar tudo o que pode elevar-nos no espírito dos homens. Pois bem, meus irmãos, eis o que Jesus Cristo veio combater em seu nascimento pela humildade mais profunda. Não apenas ele quer depender de seu Pai Celeste e obedecer-lhe em tudo, mas também quer obedecer aos homens e depender de algum modo de sua vontade. Com efeito, o imperador Augusto, por vaidade, capricho ou interesse, ordena que se faça o recenseamento de todos os seus súditos e que cada súdito se faça registrar no lugar onde nasceu. Podemos ver que assim que essa ordem foi publicada, a Santíssima Virgem São José se põe a caminho e Jesus Cristo, ainda que no seio de sua mãe, obedece com escolha e conhecimento a essa ordem. Digam-me, meus irmãos, podemos acaso encontrar maior exemplo de humildade e mais capaz de nos fazer praticar essa virtude com amor e empenho? Vejam bem, meus irmãos, um Deus que obedece às suas criaturas e quer depender delas. Nós, miseráveis pecadores, que deveríamos, à vista de nossas misérias espirituais, esconder-nos no pó, podemos procurar mil pretextos para dispensar-nos de obedecer aos mandamentos de Deus e de sua igreja, como também a nossos superiores que ocupam o lugar do próprio Deus. Que vergonha para nós, meus irmãos, se compararmos nossa conduta à de Jesus Cristo. Outra lição de humildade que Jesus Cristo nos dá é que depois de uma viagem de mais de 40 léguas, Maria e José chegam a Belém. Com que honra não se deveria receber aquele que era esperado havia 4.000 anos. Mas como ele vinha para nos curar de nosso orgulho e nos ensinar a humildade, permite que todo mundo rejeite e que ninguém queira receber. Eis, portanto, meus irmãos, o Senhor do Universo, o Rei do céu e da terra, desprezado, rejeitado pelos homens, para os quais veio dar sua vida a fim de salvá-los. É preciso, portanto, que esse eterno Salvador seja conduzido a buscar morada junto aos animais. Oh, meu Deus, que humildade e que rebaixamento para um Deus! Sem dúvida, meus irmãos, nada nos é mais sensível do que as ofensas, as afrontas e a rejeição. Mas se quisermos considerar aquelas que Jesus Cristo sofreu, por maiores que sejam as nossas, jamais poderíamos ousar queixar-nos. Que felicidade para nós, meus irmãos, ter um modelo tão bonito diante dos olhos, o qual podemos seguir sem medo de nos enganar. Quero dizer que Jesus Cristo, longe de buscar o que poderia elevá-lo no espírito dos homens, ao contrário, quer nascer na obscuridade e no esquecimento. Ele quer que pobres pastores sejam instruídos secretamente de seu nascimento por um anjo, a fim de que as primeiras adorações que receberia lhe sejam feitas pelos menores de entre os homens.
Ele deixa no repouso e na abundância os grandes e os felizes do século, para enviar seus embaixadores aos pobres, a fim de consolá-los na condição em que se encontram, vendo numa manjedoura, deitados sobre um punhado de palha, seu Deus e Salvador. Os ricos só são chamados muito tempo depois para nos fazer compreender que as riquezas e o conforto costumam afastar-nos do bom Deus. Podemos ainda, meus irmãos, segundo tal exemplo, ter ambição, conservar um coração inchado de orgulho e cheio de vaidade. Podemos ainda buscar a estima e os louvores dos homens, lançando os olhos nessa manjedoura. Não parece, até ouvirmos esse terno e amável Jesus dizer-nos a todos: aprendam de mim como sou manso e humilde de coração. A partir disso, meus irmãos, amemos viver no esquecimento e no desprezo do mundo. Não temamos nada tanto quanto as honras e as riquezas do mundo, diz-nos Santo Agostinho, pois se nos fosse permitido amá-las, aquele que se fez homem por amor de nós as teria amado. Se ele mesmo dispensa e despreza tudo isso, devemos também fazer o mesmo se quisermos amar o que ele amou e desprezar o que desprezou. Tal é, meus irmãos, a lição que Jesus Cristo nos dá vindo ao mundo. Tal é ao mesmo tempo o remédio que aplica em nossa primeira chaga, que é o orgulho. Mas temos ainda uma segunda, não menos perigosa, que é a avareza. Queremos dizer, meus irmãos, que a segunda chaga que o pecado abriu no coração do homem foi a avareza, ou seja, um amor desordenado pelas riquezas e pelos bens terrenos. Ai, meus irmãos, quanto estrago essa paixão faz no mundo. São Paulo está certo em nos dizer que ela é a fonte de todos os males. De fato, não é desse maldito interesse que vêm as injustiças, as invejas, os ódios, os perjúrios, os processos, as querelas, as animosidades e a dureza em relação aos pobres. A partir disso, meus irmãos, podemos admirar-nos do fato de Jesus Cristo, que não vem à terra senão para curar as paixões dos homens, querer nascer na maior pobreza e na privação de todas as comodidades que parecem tão necessárias à vida dos homens. Vemos que para isso ele começa escolhendo uma mãe pobre e quer passar por filho de um pobre artesão. E como os profetas tinham anunciado que ele nasceria da família real de Davi, a fim de conciliar essa nobre origem com seu grande amor pela pobreza, permite que no tempo de seu nascimento, essa ilustre família caia na indigência e vá ainda mais longe. Maria e José, apesar de pobres, tinham ainda uma casinha em Nazaré, o que era muito para ele, que não quer nascer num lugar que lhe pertença. Para isso, obriga Maria, sua santa mãe, a fazer a viagem até Belém, no exato momento em que deveria pô-lo no mundo. Mas ao menos em Belém, que era a pátria de seu pai Davi, não encontrará ele parentes para recebê-lo em casa? Não, diz-nos o Evangelho, ninguém quer recebê-lo. Todos o mandam embora com a desculpa de ser ele pobre. Digo então, meus irmãos,
Aonde irá esse eterno Salvador se ninguém quer recebê-lo para abrigá-lo das agruras do mau tempo? Entretanto, resta ainda um último recurso: entrar em algum albergue. José e Maria então se apresentam. Mas Jesus, que tudo previra, permitiu que a concorrência fosse tão grande que eles não encontraram lugar algum. Meus irmãos, aonde vai esse nosso amável Salvador? São José e a Virgem Santíssima procuram por todos os lados e acabam encontrando um velho estábulo onde os animais se recolhiam durante o mau tempo. Oh, céu! Pasmem! Um Deus num estábulo. Ele poderia escolher o palácio mais suntuoso, mas não fará por ser aquele que prefere a pobreza. Um estábulo será seu palácio, uma manjedoura seu berço, um punhado de palha seu colchãozinho, miseráveis fraldas serão seus únicos ornamentos e pobres pastores formarão sua corte. Digam, poderia ele ensinar-nos de modo mais eficaz o desprezo que devemos ter pelos bens e riquezas deste mundo e ao mesmo tempo a estima que devemos ter pela pobreza e pelos pobres? Venham, miseráveis, diz-nos São Bernardo, venham todos os que colocam o coração nos bens deste mundo. Ouçam o que tem a lhes dizer este estábulo, este berço, estas fraldas que envolvem seu Salvador. Infelizes vocês que amam os bens deste mundo. Como é difícil que os ricos se salvem. Por que, dir-me-ão? Eis, meus irmãos, a razão. Primeiro, porque ordinariamente uma pessoa que é rica está cheia de orgulho. É preciso que todo mundo se curve diante dela. É preciso que todas as vontades dos outros se submetam às suas. Segundo, porque as riquezas prendem nossos corações à vida presente, de modo que todos os dias podemos constatar o fato de que os ricos morrem de medo da morte. Terceiro, porque as riquezas estragam o amor de Deus e extinguem todos os sentimentos de compaixão pelos pobres, ou, para dizer melhor, as riquezas são um instrumento que leva a todas as outras paixões. Meus irmãos, se tivéssemos os olhos da alma abertos, como temeríamos que nosso coração se apegasse às coisas deste mundo? Se os pobres pudessem perceber como o seu estado de vida os aproxima do bom Deus e lhes abre o céu, como bendiriam um bom Deus por tê-los colocado numa posição que os aproxima tanto de seu Salvador. Se vocês me perguntarem quem são esses pobres que Jesus Cristo tanto estima, isso responderei, meus irmãos, que são aqueles que sofrem sua pobreza em espírito de penitência, sem murmurar nem lamentar. Sem isso, sua pobreza não lhes serviria senão para torná-los ainda mais culpados que os ricos. Mas os ricos, vocês me perguntarão, o que devem fazer para imitar um Deus tão pobre e desprezado? Não colocar o coração nos bens que possuem, empregando-os para fazer o máximo possível de boas obras. Agradecer ao bom Deus o fato de ter lhes dado um meio tão fácil de resgatar seus pecados por meio de esmolas. Jamais desprezar os que são pobres, respeitando-os ao contrário pelo fato de terem grande semelhança com Jesus Cristo. É, portanto, por essa grande pobreza
que Jesus Cristo nos ensina a combater o apego que temos aos bens deste mundo. É desse modo que ele nos cura da segunda chaga que o pecado nos causou. Mas esse eterno Salvador ainda quer curar-nos de uma outra também produzida pelo pecado: a sensualidade. Essa paixão consiste no amor desordenado aos prazeres que se saboreiam pelos sentidos. Essa funesta paixão tem origem no exagero no beber e no comer, no amor excessivo ao repouso, às facilidades e comodidades da vida, aos espetáculos e reuniões profanas. Em uma palavra, a todos os prazeres que podemos desfrutar pelos sentidos. O que faz Jesus Cristo, meus irmãos, para nos curar dessa perigosa doença? Pois bem, nasce em meio aos sofrimentos, às lágrimas e à mortificação. Nasce durante a noite, na estação mais rigorosa do ano. Logo depois de nascer, está deitado sobre um punhado de palha no estábulo. Oh, meu Deus, que situação para um Deus! Quando o Pai Eterno criou Adão, colocou-o num jardim de delícias. Quando seu próprio filho nasce, coloca-o sobre um punhado de palha. Oh, meu Deus, que situação, meus irmãos! Aquele que enfeita o céu e a terra, aquele que é a causa da felicidade dos anjos e dos santos, quer nascer, viver e morrer em meio aos sofrimentos. Poderia ele mostrar-nos de modo mais eloquente o desprezo que devemos ter por nosso corpo e quão duramente devemos tratá-lo a fim de não perder nossa alma? Oh, meu Deus, que contradição! Um Deus que sofre por nós, um Deus que derrama lágrimas por nossos pecados, ao passo que nós não gostaríamos de nada sofrer, tendo todas as nossas comodidades. Mas também, meus irmãos, quão terríveis ameaças nos dirigem as lágrimas e os sofrimentos dessa divina criança. Infelizes vocês, ela nos diz, que passam a vida a rir, pois virá o dia em que haverão de derramar lágrimas que jamais terminarão. O reino dos céus, diz ele, sofre violência, sendo apenas para aqueles que continuamente fazem violência a si mesmos. Pois sim, meus irmãos, se nos aproximarmos com confiança do berço de Jesus Cristo, se juntarmos nossas lágrimas às de nosso eterno Salvador, na hora da morte ouviremos estas felizes palavras: felizes os que choraram, porque serão consolados. Eis, portanto, meus irmãos, esta terceira chaga que Jesus Cristo acaba de curar quando veio ao mundo, que é a sensualidade, ou seja, esse maldito pecado de impureza. Com que ardor, meus irmãos, não devemos prezar, amar e buscar tudo que pode alcançar-nos ou conservar uma virtude que nos torne agradáveis a Deus. Sim, meus irmãos, antes do nascimento de Jesus Cristo, a distância entre nós e Deus era grande demais para que pudéssemos ousar dirigir-nos a Ele em oração. Mas o Filho de Deus, ao fazer-se homem, quer aproximar-nos grandemente dele e nos forçar a amá-lo com ternura. Como, meus irmãos, vendo Deus em tal condição de criança, poderíamos rejeitar amá-lo de todo o coração?
Ele mesmo quer ser nosso mediador. É Ele quem se encarrega de tudo pedir a seu Pai por nós. Ele nos chama de irmãos e filhos. Poderia Ele usar nomes que nos inspirem maior confiança? Vamos então a Ele com grande confiança todas as vezes que pecarmos. Ele mesmo pedirá perdão por nós e nos alcançará a felicidade de perseverar. Mas, meus irmãos, para merecer essa graça grande e preciosa, precisamos caminhar nas pegadas de nosso modelo. Que a seu exemplo amemos a pobreza, o desprezo e a pureza. Que nossa vida responda à grandeza de nossa qualidade de filhos e irmãos de Deus que se fez homem. Não, meus irmãos, não podemos considerar a conduta do povo eleito sem sermos tomados de espanto. Esse povo o esperava havia 4.000 anos, tendo clamado com o anseio de recebê-lo. E quando ele vem, não se encontra ninguém para lhe oferecer uma simples hospedagem. Onipotente e divino que é, resta-lhe emprestar dos animais uma morada. Contudo, meus irmãos, encontro na conduta dos judeus, por mais criminosa que seja, não um motivo de desculpa para esse povo, mas um motivo de condenação para a maioria dos cristãos. Sabemos que os judeus haviam formado para si uma ideia de libertador que não coadunava com a humilhação que ele apareceu. Eles pareciam não poder convencer-se de que ele fosse aquele que deveria ser seu libertador. Porquanto São Paulo nos diz muito bem que se os judeus o tivessem reconhecido como Deus, jamais o teriam matado. Tal é uma pequena desculpa para os judeus. Mas para nós, meus irmãos, que desculpa podemos ter para nossa frieza e nosso desprezo por Jesus Cristo? Sim, meus irmãos, sem dúvida nós cremos verdadeiramente que Jesus Cristo apareceu sobre a terra, dando as provas mais convincentes de sua divindade, o que constitui a razão de nossa confiança. Nós nos gloriamos e temos razão bastante em reconhecer Jesus Cristo como nosso Deus, nosso Salvador e modelo. Tal é o fundamento de nossa fé. Todavia, apesar de tudo isso, que homenagem lhe rendemos? Que mais fazemos por ele, além de crer em tudo isso? Digam-me, irmãos, nossa conduta corresponde à nossa crença? Vejamos isso um pouco mais de perto e vamos ver que somos miseráveis, que somos ainda mais culpados que os judeus em sua cegueira e endurecimento. Primeiramente, meus irmãos, não falaremos daqueles que depois de terem perdido a fé, não a professam mais exteriormente. Estamos referindo-nos àqueles que creem em tudo que a igreja nos ensina e que, entretanto, nada fazem, ou quase nada, daquilo que a religião nos recomenda. Acerca disso, façamos, meus irmãos, algumas reflexões particulares próprias ao tempo em que vivemos. Criticamos os judeus por terem negado hospedagem a Jesus Cristo, embora não o conhecessem. Pois bem, meus irmãos, nós não refletimos que também nós podemos dar-lhe o mesmo tratamento todas as vezes que nos descuidamos de recebê-lo em nossos corações pela Santa Comunhão. Criticamos os judeus por tê-lo crucificado, embora ele só lhes tenha feito o bem.
Digam-me, porém, meus irmãos, que mal ele nos fez, ou então que bem deixou de fazer-nos. E nós, meu irmão, caríssimos irmãos, não ultrajamos da mesma maneira todas as vezes que temos a audácia de nos entregar ao pecado. Nossos pecados não são ainda piores para esse bom coração do que aquilo que os judeus o fizeram sofrer? Não podemos ler senão com horror todas as perseguições que os judeus fizeram sofrer, não obstante acreditassem fazer algo agradável a Deus. Mas nós mesmos também não declaramos à santidade do Evangelho uma guerra 1000 vezes mais cruel, mediante o desregramento de nossos costumes? Meus irmãos, estamos unidos ao cristianismo apenas por uma fé morta, e não parecemos crer em Jesus Cristo senão para ultrajá-lo ainda mais e desonrá-lo por uma vida tão miserável aos olhos de Deus. Considerem a partir disso, meus irmãos, o que os judeus devem pensar de nós e de todos os inimigos de nossa santa religião. Ao examinar os costumes da maior parte dos cristãos, encontram uma multidão deles que vivem mais ou menos como se jamais tivessem sido cristãos. Mas não quero entrar nesse detalhe, pois seria imenso. Limito-me a 2 pontos essenciais, que são o culto exterior de nossa santa religião e os deveres da caridade cristã. Não, meus irmãos, nada deveria ser-nos mais humilhante, mais amargo que essas censuras que nossos inimigos nos dirigem a tal respeito, pois tudo isso não serve senão para nos mostrar como nossa conduta está em contradição com nossa crença. Vocês se gloriam, dizem-nos eles, de possuírem corpo e alma a pessoa desse mesmo Jesus Cristo que outrora viveu sobre a terra e que vocês adoram como seu Deus e Salvador. Vocês creem que ele desce a seus altares, repousa em seus tabernáculos e que sua carne é verdadeiramente alimento para nutri-los e seu sangue verdadeiramente bebida para descedentá-los. Mas se a fé de vocês é essa, vocês são, portanto, ímpios, pois se apresentam em suas igrejas com menos respeito, recato e decência do que se apresentariam na casa de alguém importante a quem fossem visitar. Os pagãos certamente não permitiriam que se cometessem em seus templos, na presença de seus ídolos, enquanto se ofereciam sacrifícios, as imodéstias que vocês cometem na presença de Jesus Cristo, no momento em que vocês nos dizem que ele desce a vossos altares. Se realmente vocês crescem no que nos dizem crer, deveriam ser tomados por santo tremor. Ai, meus irmãos, bem verdadeiras são essas críticas. O que podemos pensar ao ver a maneira pela qual a maior parte dos cristãos se comporta em nossas igrejas? Uns têm o espírito em seus negócios temporais, outros em seus prazeres. Este dorme, aquele não vê o tempo passar. Um balança a cabeça, boceja, coça-se. Outro folheia seu livro para saber se os santos ofícios terminarão logo. A presença de Jesus Cristo é um martírio, enquanto se passará entre 5 e 6 horas no teatro, num cabaré, na casa, sem que se ache esse tempo longo demais. E vemos que durante esse tempo que se dá ao mundo e a seus prazeres, ninguém pensa em dormir, bocejar ou entediar-se. É possível que a presença de Jesus Cristo seja tão insuportável para cristãos que deveriam fazer toda a sua felicidade consistir em dar um momento de sua companhia a um Pai tão bom?
Digam-me o que deve pensar de nós o próprio Jesus Cristo, que se tornou presente em nossos tabernáculos por amor a nós, ao ver que sua santa presença, que deveria constituir toda a nossa felicidade ou mesmo nosso paraíso neste mundo, parece ser um suplício e um martírio para nós. Não temos razão de pensar que esses cristãos jamais irão para o céu, onde permaneceriam por toda a eternidade na presença desse mesmo Salvador. O tempo lá realmente não passará. Meus irmãos, vocês não sabem como são felizes ao vir comparecer diante de seu Pai, que os ama mais do que a si mesmo e que os chama ao pé de seus altares, como outrora chamou os pastores, para acumulá-los de toda espécie de benefícios. Se estivéssemos bem penetrados por isso, com que amor, com que agilidade não viríamos aqui como os reis magos para presenteá-lo com tudo o que possuímos, ou seja, nossos corações e nossas almas. Os pais e as mães não viriam com maior celeridade oferecer-lhe uma parte de seus bens na pessoa dos pobres? Meu Deus, como nossa pouca fé nos faz perder bens que são para a eternidade. Ouçam ainda os inimigos de nossa santa religião. Não dizemos nada de seus sacramentos, em relação aos quais a conduta de vocês é tão distante de sua crença quanto o céu em comparação à terra, ao seguir os princípios de sua fé. Pelo batismo vocês se tornam deuses, o que os eleva a um grau de honra que não se pode compreender, pressupondo-se que apenas Deus os ultrapassa. O que pensar de vocês ao ver quantos se entregam a crimes que os põem abaixo dos animais selvagens desprovidos de razão? Vocês se tornam, pelo sacramento da confirmação, como soldados de Jesus Cristo que marcham bravamente sob o estandarte da cruz, que jamais devem envergonhar-se das humilhações e opróbrios de seu mestre, que em toda ocasião devem dar testemunho da verdade do Evangelho. Contudo, quem ousaria dizê-lo? Encontram-se entre vocês não sei quantos cristãos impedidos pelo respeito humano de fazer publicamente suas obras de piedade, que possivelmente nem ousariam ter um crucifixo em seu quarto e água benta ao lado de sua cama, que teriam vergonha de fazer o sinal da cruz antes e depois das refeições, ou que se escondem para fazê-lo. Vocês percebem como estão distantes de viver o que sua religião lhes recomenda? Vocês nos dizem acerca da confissão e da comunhão coisas muito belas, é verdade, consoladoras, mas de que maneira aproximam-se delas? Como as recebem? Para uns trata-se apenas de uma rotina, um hábito, um jogo. Para outros trata-se de um suplício para o qual precisam ser arrastados, por assim dizer. Vocês percebem como é preciso que seus ministros os estimulem e os chamem para fazê-los aproximar-se desse tribunal da penitência, onde vocês dizem receber o perdão dos pecados. Dessa mesa, onde creem comer o pão dos anjos, que é o Salvador de vocês. Se vocês creem no que nos dizem, não seriam, ao contrário, obrigados a conter-se, ao ver como é grande sua felicidade ao receber seu Deus, que deve ser para vocês o consolo deste mundo e a glória no outro. Tudo aquilo que, segundo a fé de vocês, se designa como fonte de graças e de santificação, nada mais é de fato para a maioria de vocês do que uma ocasião de irreverência, desprezo, profanação e sacrilégio. Ou vocês são ímpios, ou a religião de vocês é falsa, pois se estivessem convencidos de que sua religião é santa,
vocês não agiriam dessa maneira em tudo o que ela lhes recomenda. Vocês têm, além do domingo, algumas festas que, como vocês mesmos dizem, foram estabelecidas para honrar aquilo que chamam mistérios de sua religião. Outras para celebrar a memória de seus apóstolos, as virtudes de seus mártires, aos quais tanto custou para estabelecer sua religião. Mas diga-nos uma coisa: essas festas, esses domingos, como celebram? Não são principalmente esses dias que vocês escolhem para entregar-se a toda espécie de desordens, depravações e libertinagens? Vocês não fazem mais coisas ruins nesses dias que dizem ser tão santos do que dos outros? Vejam como vocês se dedicam a seus ofícios, que dizem ser uma reunião com os santos que estão no céu, em que começam a saborear a mesma felicidade deles. Uma parte de vocês jamais participa deles. Outros ali estão mais ou menos como criminosos no suplício. Que poderíamos pensar de seus mistérios e de seus santos se quisermos julgar pela maneira como vocês celebram suas festas? Mas deixemos de lado por um instante esse culto exterior, que por uma bizarrice singular e uma inconsequência cheia de irreligião, a fé de vocês confessa e ao mesmo tempo desmente. Onde se encontra entre vocês aquela fraterna caridade que, segundo os princípios de sua fé, se fundamenta em motivos tão sublimes e divinos? Falem um pouco melhor sobre isso e veremos se essas críticas procedem. Como a religião de vocês seria bonita, dizem-nos os judeus e mesmo os pagãos, se vocês fizessem o que ela recomenda. Vocês não somente são irmãos, mas o que há de mais belo, vocês todos formam juntos um mesmo corpo com Jesus Cristo, cuja carne e sangue os nutrem diariamente. Vocês todos são membros uns dos outros. É preciso convir, esse artigo da fé de vocês é admirável, tendo algo de divino. Se vocês agissem de acordo com o que acreditam, estariam em condições de atrair todas as nações à sua religião, tão bela e consoladora que é, prometendo-lhes tantos bens para a outra vida. Mas o que leva todas as outras nações a crer que a religião de vocês não é tal qual vocês a chamam, é que vocês se comportam de maneira completamente oposta ao que sua religião recomenda. Se interrogássemos seus pastores e eles pudessem revelar-nos o que há de mais secreto, eles nos mostrariam as querelas, as inimizades, a vingança, as invejas, as calúnias, os falsos testemunhos, os processos e tantos outros vícios que escandalizam todos os povos dos quais vocês dizem que a religião está tão distante da de vocês pela santidade. A corrupção dos costumes que reina entre vocês impede os que não pertencem à sua religião de abraçá-la, pois se vocês estivessem convencidos de que ela é boa e divina, se comportariam de outra maneira. Ai, meus irmãos, que vergonha para nós que os inimigos de nossa religião nos considerem assim. E por acaso não tem razão? Examinando nós mesmos nossa conduta, vemos positivamente que nada fazemos do que ela nos recomenda. Ao contrário, parecemos pertencer a uma religião tão santa unicamente para desonrá-la e afastar belos que teriam vontade de abraçá-la. Uma religião que nos veta o pecado que gostamos de cometer e para o qual nos dirigimos com tal furor que parecemos viver tão somente para multiplicá-lo. Uma religião que expõe diariamente Jesus Cristo a nossos olhos
como um bom pai que nos cumula de bens. Contudo, fugimos de sua santa presença, ou quando não colocamos-nos diante dele apenas para desprezá-lo e tornar-nos ainda mais culpados. Uma religião que nos oferece o perdão dos pecados pelo ministério de seus ministros. No entanto, longe de querer aproveitá-lo, ou o profanamos ou o dispensamos. Uma religião que nos faz perceber tantos bens para outra vida e que nos mostra meios tão claros e fáceis para obtê-los. E nós parecemos conhecê-los apenas para tratá-los com um tipo de desprezo e censura. Uma religião que nos retrata os tormentos da outra vida de um modo tão pavoroso, a fim de nos fazer evitá-los. E nós parecemos jamais ter feito mal o suficiente para merecê-los. Meu Deus, a que abismo de cegueira estamos reduzidos. Uma religião que não cessa de nos advertir de que devemos continuamente trabalhar para nos corrigir de nossos defeitos, reprimir nossas inclinações para o mal, e longe de fazê-lo, parecemos procurar tudo que pode inflamar nossas paixões. Uma religião que nos adverte de que não devemos agir senão para o bom Deus, tendo sempre em vista agradá-lo, e só temos em tudo que fazemos propósitos humanos. Queremos sempre que o mundo testemunhe, nos louve e felicite por isso. Ai, meu Deus, que cegueira e pobreza! E poderíamos juntar tantos tesouros para o céu se quiséssemos comportar-nos segundo as regras que nos dá nossa santa religião. Mas ouçam ainda como os inimigos de nossa religião santa e divina nos interpelam com censuras. Vocês nos dizem que Jesus Cristo, que acreditam ser seu Salvador, lhes garante que considerará como feitos a Ele mesmo tudo o que vocês fizerem a seu irmão. Essa é uma das crenças de vocês e certamente é muito bonita. Mas se for de fato como dizem, não acreditam nisso só para insultar o mesmo Jesus? Vocês não acreditam nele só para feri-lo e ultrajá-lo e, enfim, maltratá-lo da maneira mais cruel na pessoa de seu próximo? As menores faltas contra a caridade devem ser consideradas, segundo os princípios de vocês, como ofensas feitas a Jesus Cristo. Digam, porém, cristãos, que nome devemos dar a todas essas ofensas, calúnias, vinganças e ódios com que vocês devoram a si mesmos? Vocês são, portanto, 1000 vezes mais culpados em relação à pessoa de Jesus Cristo do que os próprios judeus aos quais imputam sua morte. Não, meus irmãos, as ações dos povos mais bárbaros contra a humanidade nada são, portanto, se comparadas ao que fazemos todos os dias contra os princípios da caridade cristã. Essa é, meus irmãos, uma parte das críticas que nos fazem os inimigos de nossa santa religião. Não tenho, meus irmãos, a força de ir adiante. Tamanha é a tristeza e a desonra de tudo isso para nossa santa religião, que é tão bela, tão consoladora, tão capaz de tornar-nos felizes já neste mundo, preparando-nos felicidade tão grande na eternidade. Vocês concordarão comigo, meus irmãos, que se essas reprimendas já são tão humilhantes para um cristão, ainda que proferidas por bocas humanas, convido-os a pensar sobre como serão quando tivermos a desgraça de ouvi-las da boca do próprio Jesus, quando comparecermos diante dele,
para prestar-lhe contas das obras que nossa fé deveria ter produzido em nós. Oh, miserável cristão, dir-nos-á Jesus Cristo, onde estão os frutos dessa fé com os quais enriqueci sua alma? Dessa fé na qual você viveu e com a qual recita todos os dias o credo. Você me escolheu como seu Salvador e modelo. Veja minhas lágrimas e minhas penitências. Onde estão as suas? Que fruto você tirou de meu sangue adorável que derramei sobre você por meus sacramentos? De que serviu-lhe esta cruz diante da qual você se prostrou tantas vezes? Que semelhança há entre mim e você? Que há em comum entre suas penitências e as minhas? Entre sua vida e a minha? Ah, miserável, preste-me contas de todo o bem que essa fé teria produzido em você se você tivesse tido a felicidade de fazê-la frutificar. Venha, relapso, infiel depositário, preste-me contas dessa fé preciosa e inestimável que podia e deveria tê-lo feito produzir riquezas eternas. Você indignamente a associou a uma vida toda carnal e pagã. Veja, miserável, meu evangelho e veja a sua fé. Veja minha humildade e meu aniquilamento e veja seu orgulho. Veja, infeliz, que semelhança há entre mim e você. Veja sua ambição e sua vaidade. Veja meu evangelho e veja sua fé. Compare sua avareza e meu desapego das coisas deste mundo. Veja sua dureza em relação aos pobres e o desprezo que teve por eles. Veja todas as suas intemperanças ante meus jejuns e mortificações. Compare todas as suas indiferenças e irreverências no lugar santo com o respeito que demonstrei no templo de meu Pai. Veja todas as suas profanações, todos os seus sacrilégios e todos os escândalos que vocês causaram a meus filhos. Compare todas as obras que vocês perderam com todos os sofrimentos e tormentos que suportei para salvá-los. Se vocês causaram que meus inimigos blasfemassem meu santo nome, a esses saberei bem punir. Quanto a vocês, quero fazê-los experimentar tudo o que minha justiça poderá ter de mais rigoroso. Sim, diz-nos Jesus Cristo, os habitantes de Sodoma e Gomorra serão tratados com menos severidade que esse povo infeliz, a quem concedi tantas graças e para quem minhas luzes, minhas graças e todos os meus benefícios foram inúteis e que não me pagou senão com a mais nefasta ingratidão. Sim, meus irmãos, os maus maldirão eternamente o dia em que receberam o santo batismo, os pastores que os instruíram, os sacramentos que lhes foram administrados. Ai, que coisa estou dizendo! Este confessionário, esta mesa santa, estas fontes sagradas, este púlpito, este altar, esta cruz, este evangeliário, ou para melhor fazê-los compreender tudo o que foi objeto de sua fé, será objeto de suas imprecações, de suas maldições, de suas blasfêmias e de seu desespero eterno. Oh, meu Deus! Que vergonha e que desgraça para um cristão não ter sido cristão, senão para melhor se condenar
e mais desgosto causara a um Deus que nada mais desejava do que sua felicidade eterna, que nada poupou para isso, que deixou o seio de seu Pai, que veio a este mundo revestir-se de nossa carne e passou toda a sua vida nos sofrimentos e nas lágrimas, e que por mim morreu na cruz. Ele não deixou de me acompanhar com tão bons pensamentos, tantas instruções da parte de meus pastores, tantos remorsos de minha consciência. Depois de eu ter pecado, ele mesmo se deu para me servir de modelo. Que mais poderia ter feito para me alcançar o céu? Nada, não, nada demais. Se eu quisesse, tudo isso me teria servido para ganhar o céu que jamais terei. Voltemos, meus irmãos, de nossos desvios e tratemos de fazer melhor do que fizemos até agora. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labere concepta, ora pro nobis.